o pregador expositivo, os benefícios de uma mensagem expositiva para a igreja. A igreja hoje está precisando de mensagens expositivas, e eu vou falar sobre o ouvinte, aqueles que estão ouvindo, e que o seu pastor e que os pregadores que ele escutam são pregadores expositivos, ok? Então, a gente vai ver como é saudável para a igreja uma pessoa que prega o texto, que fala as verdades inerentes do texto. Você vai ver o quanto é saudável, ao invés de eu estar viajando em muito conhecimento. Eu estava dizendo agora há pouco que tem pessoas que, quando vai pregar, ela se atrapalha muito. Por quê? Ela dificilmente lê algum livro, alguma Bíblia, e quando ela sai para pregar, ela se enche de livro, de anotações, e às vezes tira foto. Eu estou estudando a Bíblia, e aquilo vai atrapalhar a pessoa. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Eu acho que o estudo do pregador, ele tem que ser um estudo contínuo. O pregador sempre deve estar estudando alguma coisa, um livro, um assunto, um artigo, escutando não mensagens copiosas, mas escutando um estudo a respeito de algum tema. Por bem, quando ele for debater a respeito de um tema, ele não vai ter dificuldade de construir o seu sermão. Por quê? Porque ele vem construindo já o seu sermão ao longo dos dias, com estudos, com leituras e assim sucessivamente. Vamos falar aqui um pouco sobre o pregador expositivo, não é? Vou falar 3 pontos que um pregador expositivo deve ter. Primeiro, o pregador expositivo ele deve estudar a historicidade do texto, sempre procurando a direção em que o texto aponta o propósito do autor. Então, vamos lá. Eu tenho um texto bíblico. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que procurar no texto? O que eu vou dizer para a igreja? O que é que eu não vou dizer para a igreja? Então, eu quero falar um pouco assim sobre o pregador expositivo. Então, quando eu vou pregar, qual é a minha primeira preocupação? A primeira preocupação é pegar o texto, né, e saber qual é a verdadeira história do texto. Que história o texto está contando? Para quem o texto está contando essa história? A quem aponta o assunto? Essa é a primeira pergunta. A historicidade do texto. Para que direção o texto aponta? Para Israel? Antes de trazer uma definição futurística para o futuro, para os nossos dias de hoje, eu tenho que entender dentro do texto o que é que o texto aponta, para onde ele está apontando. Ele está falando de Israel, de Judá, da época de Cristo, da época dos apóstolos, da época dos juízes, da época dos sacerdotes, da criação. Então, esse é o primeiro passo, ver no texto o propósito do autor. Por que o autor escreveu isso? Para quem ele escreveu isso? Então, o pregador expositivo, antes de ele tentar querer dizer alguma coisa para a igreja, né? Porque se a gente pega, é um perigo a gente pegar um texto e ficar pensando, o que é que eu vou dizer para a igreja dentro desse texto? Meu Deus, o que é que eu vou falar para a igreja? Isso aí não é, a priori, o principal motivo que você tem que fazer. Não, você tem que pegar o texto, saber que história ele conta, qual é o povo que está envolvido, procurar saber a que seta ele aponta, para onde ele aponta. Depois que eu vejo isso, o pregador expositivo, ele não vai forçar pôr a verdade dele no texto. Ele não força, isso aqui é isso. Eu acho o achismo, né? Aí é onde nascem as heresias. Eu acho que isso é isso. Isso aqui eu acho que é isso. Usando, feito
origem de alegorias, de comparações que às vezes não existem. Então, o pregador, eu tenho que pregar e esse texto está falando isso. Não, ele não pode colocar o seu pensamento dentro do texto. Ele tem, ao contrário, o texto é que deve fluir os seus pensamentos para nós. Entendeu? Então, o pregador expositivo, ele não força pôr as suas verdades no texto. O pregador expositivo, ele deixa o texto fluir como uma fonte e ele extrai, ele tira do texto as verdades que já estão nele. Ou seja, eu não invento, o texto é que fala para mim. Então, amém, irmão? Amém, irmão? Dá para dar glória aí? Então, eu não invento as palavras do texto, eu apenas extraio as palavras do texto. E, em terceiro lugar, falando sobre o pregador expositivo, o pregador expositivo não procura apenas conhecer o texto, mas todo o seu contexto. Ou seja, ele lê o texto e os assuntos que estão ao redor do texto. Isso é muito importante para que ele possa entender o texto. Ele lê toda a contextualização. Aquilo, então, eu costumo dizer que a pregação... tem gente que diz, fulano prega tão bem, tão bonito. Eu queria ser um pregador. Mas a pregação não é apenas um rabisco escrito em um papel. A pregação é um projeto. A pregação é um projeto, gente. E o projeto leva tempo. Tem gente que não tem paciência. Tem gente que diz assim, eu não tenho paciência de fazer um esboço. Leva muito tempo, exige muito tempo. Tempo de pesquisa, de oração principalmente, de estudo, de ter paciência para ouvir Deus falar, de comunhão com Deus. O estudo da pregação não é apenas um estudo vazio. O estudo da pregação é um estudo que leva tempo, meses, semanas. Eu vejo, sabe, gente? Eu sei que esse assunto não interessa a muita gente, mas interessa as pessoas que entendem o que é uma palavra. Eu vejo a pregação como um projeto que leva tempo. Eu vejo a pregação como um filho gerado. Você está entendendo isso que eu estou dizendo aí? Então, talvez algumas pessoas não estejam entendendo o que eu estou falando. A pregação não é apenas um rabisco que eu risquei aqui, que eu vou dizer isso para a igreja, não. A pregação é um filho que é gerado dentro do pregador. Ele é um filho que vai gerando, um filho que se gera dentro de nós. E no momento de a gente pregar, é o momento que esse filho vai nascer. Esse filho nasce no púlpito, quando nós vimos e tendo a visão de que a pregação é um filho sendo gerado. Então, o pregador expositivo, se você quer pregar realmente uma palavra expositiva, saudável, uma palavra que alimenta a igreja e uma palavra que traga saúde espiritual para a igreja, isso vai demanda tempo, demanda esforço, demanda pesquisa, demanda oração, demanda muitas coisas, mas o resultado é uma bênção para a glória do nome do Senhor.